Vamos bater um papo legal hoje. Aliás, eu vou querer dividir a nossa live hoje em dois momentos. No primeiro momento, eu vou conversar com o Julier a respeito do feminicídio cometido por mulher, em cima de um caso concreto que ele viveu na capital da República. Viveu como promotor de justiça, vai explicar todos os obstáculos que ele teve que vencer, estratégias que ele teve que montar. E na segunda etapa da nossa live, tudo isso dentro do nosso espaço de 50 minutos, 55 minutos, eu vou pedir para o Juliano falar um pouco sobre a sua experiência nos concursos públicos. Ele tem um histórico interessante de aprovação. Histórico de aprovação. Posso resumir essa sua trajetória como uma trajetória de aprovações. E aí nós vamos bater um papo. Pode ser assim, não? Pode, evidentemente. E agradeço, professor, pelo convite. É uma honra estar aqui e o senhor falar dessa história de aprovação. Parte dela também deve aos livros do senhor, às aulas do senhor, que ajudou muito. Se me chamar de senhor, vou ter que te chamar de senhor, vai ficar pior para você. Não, então vamos... Então faz o seguinte, Ok, vamos. Faz o seguinte, até, olha que interessante. Fala o seu nome, fala rapidamente o seu cargo, faz essa sua apresentação e aí a gente já começa. Detona aí. Não. Me chamo Julier Gadioli, milanês. Atualmente exerço o cargo de promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios desde 2017, atuando no Tribunal do Júri de Santa Maria atualmente e no Núcleo de Crimes Cibernéticos aqui do MPDFT, junto com outros colegas também do meu concurso, um núcleo bastante atuante. Em resumo, essa é minha atuação e hoje vamos tentar bater esse papo, então, na informalidade, a respeito desse caso que foi tão marcante, né, aqui no Distrito Federal, na vida de tantas pessoas, e uma novidade, não no sentido jurídico, mas no sentido prático no Tribunal do Júri. Né? Vamos lá. Então, veja, por que eu acho que esta live é uma live muito útil? Eu desativei os comentários porque eu não estava te enxergando. Você se importa? Depois eu ativo, pessoal. Não, tranquilo. Eu vou ativando os comentários aos poucos, mas eles estavam na sua tela, eu não estava te enxergando, por isso que eu desativei. Olha só, nós damos aulas, conversamos com os alunos sobre homicídio, falamos da qualificadora do feminicídio, e aí tem um momento em que eu tenho que explicar os sujeitos do feminicídio. Claro, o sujeito passivo é a mulher. Nós defendemos, desde o início, que a mulher trans pode ser vítima de feminicídio. A mulher trans pode ser vítima de feminicídio, num conceito jurídico. Alguns falam que o conceito é jurídico e psicológico. Bom, então, mulher pode ser vítima de feminicídio. Mulher trans pode ser vítima de feminicídio. E será que mulher pode ser sujeito ativo de feminicídio? Porque fica aquela ideia de que o feminicídio é um crime praticado por um homem contra a mulher, tomado pela violência de gênero. E você teve um caso exatamente oposto, mostrando uma mulher matando uma mulher nesse clima de violência de gênero. E é exatamente isso que eu queria que você narrasse. Eu não sei até que ponto você pode ser rico em detalhes, já que você é o promotor do caso, mas se pudesse resumir minimamente como foi o fato, e aí nós começamos a dialogar. Não sei, sinta-se muito à vontade de dizer, olha, isso eu não posso, isso eu não... Fique muito à vontade. Claro. Primeiramente, é farta a doutrina e a jurisprudência de aplicação da Lei Maria da Penha como instituto de proteção das mulheres. E a gente confunde muito isso, e até no seio popular, né, como um instituto para punição dos homens que cometem crimes. Mas, na verdade, traz mais institutos protetivos do que propriamente punitivos. Essa é a minha ideia da Lei Maria da Penha,
que veio assegurar direitos humanos das mulheres. Infelizmente, a gente vive em todo o país. Se a gente pegar o número de ocorrências que envolve violência doméstica, é um número assustador, seja em praticamente todos os estados. Isso que você fala, desculpa até te cortar, mas isso que você fala tem tanta pertinência que, se você analisar a Lei Maria da Penha, você vai encontrar pouco mais de 10% de artigos que dialogam com o direito criminal, mais de 80% de artigos que dialogam com os outros ramos do direito. É uma lei multidisciplinar e ela é pouco criminal e é muito mais protetiva. Perfeito, achei bem pertinente essa sua observação. Exato. E aí, diante dessa construção, para mim também era evidente, assim como na doutrina, na jurisprudência, que uma mulher poderia ser autora de um feminicídio, já que pode ser, e já vimos diversos casos disso, de lesão corporal, poder de violência doméstica, ameaça, entre outros. Porém, a importância desse caso é no momento que a sociedade fala, isso é possível. E o tribunal do júri não é só a visão do doutrinador, do juiz que estudou para passar no concurso, do promotor, do advogado que estudou para passar na OAB. Não, é de uma sociedade que está evoluindo e falando, a gente precisa dar uma proteção diferenciada. Essa é a minha visão sobre o tema. E até um prisma de igualdade de tratamento, né? Que é assegurado pela Constituição. E a gente precisava também de ter essa resposta. E essa resposta vindo da sociedade, que muitas vezes é machista, e tem um outro porém, que tem um outro tipo de preconceito também, que é o preconceito envolvendo a relação homoafetiva, que às vezes, talvez, no popular, no entendimento pessoal de cada pessoa, poderia se configurar uma situação em que essa pessoa merece menos proteção do que uma relação heterossexual, que é totalmente uma inverdade, contra, inclusive, o princípio da igualdade. O seu caso, ele envolveu um feminicídio cometido por uma mulher contra outra mulher numa relação homoafetiva. Uma relação homoafetiva, exatamente. E aí, eu acho muito legal quando você diz o seguinte, que na primeira fase, nós estamos construindo, nós promotores de justiça, estamos construindo a tese, e a tese ela começa a ser germinada no inquérito. Eu, pelo menos, como promotor do júri, eu acho que o inquérito policial é fundamental para você já plantar a sua tese, para você construir a fundação dos seus argumentos. Mas ali você dialoga com o operador do direito, um delegado de polícia. Aí você oferece a sua denúncia, você dialoga também com outro operador do direito, o juiz. Na segunda fase, no plenário, você já não dialoga com o delegado, você já não dialoga com o juiz, você dialoga com a sociedade. Ou seja, o vocabulário, a gramática ali é uma gramática absolutamente não jurídica. Tá, tudo bem, jurídica, mas dentro de uma argumentação para jurados leigos, para juízes leigos, não raras vezes juízes contrariados, né? Exato. E muito interessante essa colocação. No inquérito, já houve relatório final do delegado, já com a qualificadora do feminicídio. Então, veio uma construção já desde a delegacia. Em Santa Maria é um tribunal do júri que praticamente, eu sou do último concurso, do MPDFT, e outros colegas do último concurso também trabalham lá. Então, foi um processo que promotores do meu concurso atuaram. O promotor Leonardo Otreira fez a denúncia, o Rodrigo Fogagnolo fez a instrução, e eu fui lá para o plenário, junto com o colega Jorge também, todos os nossos concursos. E interessante que no nosso concurso, na discursiva, caiu uma questão de feminicídio entre mulheres, isso em 2016, e já traçava diretrizes diferentes entre femicídio, feminicídio, e trazia um caso justamente de uma relação íntima de afeto entre duas mulheres, que culminou com o feminicídio.
e calhou de que promotores do nosso concurso que fizeram essa prova trabalharam nesse caso e chegamos a esse resultado de conseguir construir essa tese e a sociedade encampar essa tese, dando essa maior proteção, mais essa proteção para as mulheres que tanto necessitam. Se me permite, agora eu vou tentar entrar nos meandros um pouco do caso, para que as pessoas possam entender qual que foi a dinâmica e como que sucedeu. A vítima, ela, digamos assim, tinha uma orientação sexual bissexual, provavelmente. Isso eu não posso, mas pelos autos, o relacionamento com a ré foi o primeiro relacionamento homoafetivo que ela teve. Todos os relacionamentos anteriores que ela teve eram héteros afetivos. E já estava se relacionando com a acusada há 3 anos. Mas era evidente, após o crime, que foi um crime muito cruel, com emprego de fogo, em que a vítima teve mais de 90%, 92% do corpo queimado e faleceu 7 dias depois, a polícia encontrou o celular, que foi entregue pela irmã da vítima, o celular da vítima, e de lá a perícia produziu um relatório de informática e obteve essas conversas do aparelho celular, e foi possível ver o que a gente vê em relacionamentos heteroafetivos, às vezes, de controle, de ciúme possessivo, de não aceitação de eventual término, de violência patrimonial, de se aproveitar do patrimônio da vítima. Então a gente teve todos esses meandros e que a gente costuma ver numa vara de violência doméstica ocorrendo normalmente. Então, ao pegar aquele conteúdo daquela prova, ficou muito evidente que havia ali um contexto de violência doméstica na forma do artigo 7º e na forma do artigo 5º, numa relação íntima de afeto. E a própria Lei Maria da Penha traz esse preceito de que independe da proteção e orientação sexual da mulher. Isso é previsto na própria lei. Então, foi construída essa tese. Como que ocorreu o crime? As duas, no dia do crime, brigaram, trocaram diversas ofensas pelo celular, mas em nenhum momento a vítima ameaçou e chegou a ameaçar de agredir ou matar a acusada. Em determinado momento, a vítima fala que quer se mudar da residência, né, ia pegar as coisas, e a acusada passa a proferir seríssimas ameaças. Começa: vou quebrar seus dentes, porque você me xingou, vou te rasgar hoje na faca, vou quebrar seu carro, que era um objeto de discussão entre as duas, essa violência patrimonial que eu relatei, vou quebrar seu carro e hoje te apago na bala, e até que terminou com a última ameaça, 1 hora antes do crime, isso tudo registrado no WhatsApp, em que a acusada falou: hoje eu ateio fogo em você. Deixa eu só te interromper e perguntar uma curiosidade minha. A profissão das duas, qual é a profissão de uma, qual é a profissão de outra? As testemunhas relataram que a vítima inicialmente era uma microempresária, tinha até um pet shop, gostava de animais, mas ela foi perdendo o patrimônio ao longo do tempo e pouco antes do crime ela estava trabalhando como motorista de aplicativo. E a acusada, ela tinha profissão de lanternagem, de limpeza de veículos, mas na época do crime ela estava desempregada, não estava trabalhando, vivia às expensas da vítima. Então, ela mandou essa mensagem 1 hora antes, e a vítima disse que não ia mais lá, não ia deixar as coisas para lá, isso na troca de mensagem, até que em determinado momento a acusada até a provoca para ir: ué, você não é mulher para vir aqui? Então ela falou: não, eu vou aí e tal. Se você A for me matar, eu não vítima posso fazer provocou nada. isso? Você falou a vítima Não, a chegou acusada que a vítima estava desistindo de ir até a residência em que as duas moravam. Até que a acusada provocou, em última mensagem: você não é mulher para vir até aqui? Ela foi, se dirigiu à residência, e pela cronologia da mensagem, a última mensagem foi 12h30, algumas testemunhas relatam aproximadamente 12h40 já ouviu os gritos de socorro e a vítima já pegava fogo, a acusada também estava queimada,
e as testemunhas relataram que a acusada jogava água de mangueira na vítima, em chamas. Isso, no primeiro momento, é até um problema para a acusação. Né? Tá certo que não era um arrependimento eficaz, mas dava uma ideia de arrependimento da acusada. Só que ao longo do processo... Guilherme, deixa eu te interromper. Deixa eu te Uhum. interromper. Desculpa, às vezes eu vou te interromper, porque Não, a claro, curiosidade minha óbvio. pode ser dos outros. Ela ateou fogo no corpo da vítima. Valendo-se de qual meio? O laudo atestou que encontrou no local um galão de álcool de 5 litros que só restou 20% da capacidade. E o laudo atestou também que foi empregado uma substância acelerante, né, para o fogo. E a acusada também se queimou, mas ela queimou os membros inferiores. E a vítima queimou dos pés à cabeça. Então a gente tinha essa alegação que poderia ser esse cenário, a acusada também queimada, a acusada jogando água na vítima, isso relatado pelas testemunhas. Então, a nossa construção da tese também tinha que enfrentar essas questões muito bem colocadas pela defesa. Eu até vi o defensor público, um dos defensores públicos, foram dois, doutora Ana Cláudia e doutor Tiago Sotana, dois excelentes defensores do último concurso, muito técnicos, éticos, e exploraram muito bem todos esses meandros, né, do processo. Só que o que chamou a atenção, a acusada, nesse meio tempo, tinha feito um curso de socorrista e brigadista. E uma conduta que você não pode tomar com a pessoa em chamas é jogar água. Só pode esfriar o corpo depois das chamas apagadas. Você tem que abafar o fogo. Uma socorrista tem que saber disso. Inicialmente, a defesa insistiu com laudos psiquiátricos da acusada. E um desses laudos disse que a acusada tinha atitude dissimulada. Então, eu fiz esse link desse laudo, que a própria defesa pediu, que trouxe essa atitude dissimulada, com até essa conduta dela de empregar um meio totalmente ineficaz, totalmente contrário à boa técnica do socorrista. Inclusive, ou seja, eu pesquisei... Ela estava travestida de mulher arrependida, quando, na verdade, ela empregava um meio absolutamente inadequado, que piorava a ineficaz. situação, porque nós sabemos que temos que abafar com cobertores, etc. Tal. Exatamente. Então, era a mulher travestida de arrependida, mas no âmago ela valia-se de um meio que piorava a situação, dando aso à dissimulação. Muito legal. Muito legal. Muito legal que eu digo essa construção. E logo que as testemunhas chegaram ao local, ela cessou o socorro, as testemunhas passaram a socorrer a vítima e relataram que a acusada, a primeira reação dela foi: vou ser presa porque matei minha mulher. Depois ela apresentou 3 versões diferentes. A primeira disse que era um acidente, mas a reação de quem é um acidente não é: eu matei minha mulher, vou ser presa. Não é essa, evidentemente. Ela respondeu ao processo preso? Respondeu ao processo presa, foi presa em flagrante, após a polícia ter acesso a esse telefone celular. Inicialmente achou-se que era um acidente, porque ela também tinha queimaduras, né, nas pernas, ela tinha prestado, entre aspas, esse socorro, e então, no começo, havia esse indício de acidente, e no segundo momento, ao achar esse celular, vê uma ameaça 1 hora antes do crime, que é atear fogo na vítima. E 1 hora depois, essa vítima ter 92% queimado, não há que se falar em acidente, não há que se falar em ausência de dolo. Inclusive, 2 laudos, um do bombeiro e um do Instituto de Criminalística, atestaram que o incêndio foi intencional por ação humana, então não dando margens a uma situação de acidente. Após a chegada desses laudos, a acusada passa a dizer que não se recordava do momento do fato, né? Então a gente tem todo esse cenário e debateu esse cenário. No primeiro momento eu achei que, às vezes no plenário, eu fui preparar para 2 cenários. Um para explorar mais as qualificadoras, porque achei que teria muita essa dificuldade na
na qualificadora do Quais feminicídio, e o foram? outro cenário. Quais foram, Julia, quais foram? Resuma para nós. A capitulação foi homicídio, já consigo antever um homicídio qualificado pelo inciso 6, o feminicídio. Eu imagino que tem outra circunstância qualificadora, o emprego de fogo, né? Meio cruel com o emprego de fogo, o parágrafo 2º, inciso 3. E teve mais alguma? Houve o motivo fútil também. Foi narrado que o crime, 3 qualificadoras, exato. 3 qualificadoras, motivo fútil pelo crime ter ocorrido por discussão momentos antes do crime. Então, houve essas Uma 3 discussão qualificadoras. banal, uma Uma discussão discussão banal, ou seja, banal. a pequeneza do motivo para gerar uma consequência dessa grandeza. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de você continuar. A vítima chegou a prestar depoimento ou ficou sem... Você falou que ela morreu 7 dias depois. Ficou sem 7 condições de dias. prestar as Não declarações? prestou depoimento porque ela foi ao hospital já em estado muito grave, evidentemente, e quando chegou lá, não foi, ela já foi entubada 20 minutos após, diz a enfermeira que foi ouvida na primeira fase do procedimento escalonado, e aí ela disse que a vítima não conseguia falar nada, não falou nada, até perguntaram como que ocorreu, e essa enfermeira trouxe informação que ela não conseguia falar nada. Porém, na ocorrência, teve até uma falha de comunicação ali, não sei o que houve, que constaram que essa enfermeira teria dito lá na hora que teria escutado da vítima que teria sido um acidente envolvendo o fogão que ela estaria cozinhando. Só que o laudo atestou não tinha fogo no fogão, era decorrente do álcool mesmo. Essa informação equivocada constou por algum policial, fez constar, mas a gente ouviu essa enfermeira em juízo, ela falou, não, minha equipe não teve essa informação, eu não repassei essa informação, tanto é que eu perguntei para ela o que ocorreu e ela nem conseguia falar direito, depois a gente precisou entubá-la, palavra que infelizmente está na moda depois do Covid, e aí ela ficou inconsciente até vir a óbito, e não teve jeito, e foi esse o cenário que a gente teve, que a gente apresentou aos jurados e levou os jurados. E aí você comentava, quando eu te interrompi, que você chegou no plenário com 3 circunstâncias qualificadoras. E às vezes as pessoas perguntam, Rogério, se tem uma qualificadora, já está ótimo. Por que o Ministério Público coloca outras qualificadoras? Primeiro, porque nós temos que colocar todas as circunstâncias que rodeiam o crime, é o artigo 41 do CPP. E a partir do momento em que eu tenho 3 circunstâncias qualificadoras, o jurado reconhecendo uma, não dispensa o reconhecimento das demais. Serão importantes na fixação da pena. E aí você diz que chega no plenário tendo 3 circunstâncias qualificadoras para serem sustentadas. Das 3, você acabou dedicando o mesmo tempo, você entendeu que uma era mais fácil, merecia menos tempo, outra mais difícil. A mais difícil foi realmente a mais difícil, você percebeu isso no final? Algo te surpreendeu? Não, a mais difícil realmente é a mais difícil que a gente está debatendo aqui hoje, foi a mais difícil, inclusive, eu não vou revelar a quantidade de votos, acho que é até uma questão, né, de sigilo das votações mesmo, e todo julgamento é por maioria, independente do resultado, né? Mas digamos que o mais apertado mesmo foi o feminicídio, talvez até a dificuldade do povo, do cidadão comum entender essa dinâmica que no direito já vem sendo construída, para quem é operador do direito, já vem sendo construída há um longo tempo. Mas, assim, como eu estava dizendo, eu fui preparado para 2 cenários. Um, tentar ir mais em cima das qualificadoras, o eventual privilégio, e um segundo cenário de negativa de autoria e de negativa de dolo, que era o que a acusada estava construindo já desde o início. Foi isso que aconteceu durante o plenário, então eu acabei dedicando maior tempo no convencimento da autoria, no convencimento do dolo. Depois, em segundo lugar,
dei um tempo maior ao feminicídio, a qualificadora do feminicídio, expliquei isso para os jurados, expliquei, claro que para o jurado, Santa Maria é uma cidade, uma região administrativa no DF, né, com uma população um pouco mais, com uma renda um pouco menor, né, do DF tem desigualdades aqui, apesar de ser muito pequeno, tem muita desigualdade entre as regiões. Isso reflete também na escolaridade dos jurados. Então, já fiz júri em Águas Claras, por exemplo, em que o jurado são servidores públicos, então você tem uma linguagem. Em Santa Maria, Planaltina, Ceilândia também, que eu já fiz júris nesses locais, você fala o termo técnico, mas tem que explicar lá depois, princípio da igualdade. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, porque você está falando ali para um que é jornalista, para um que é engenheiro, para um porteiro, então você tem que acessar essa linguagem de todas as formas. Então, tentei explicar para eles, até a função da pena preventiva geral da pena, de que, olha, a gente tem que desestimular esse tipo de crime. Claro que eu não falei a função de prevenção da pena, né? Mas falei, olha, a gente precisa desestimular esse tipo de crime, desincentivar que novos crimes, esse está sendo tratado como um dos primeiros casos, falei isso para os jurados, e a decisão de vocês é muito importante, que reflete daqui para frente como é que vai ser. Olha, a sociedade aceita ou não aceita esse tipo de coisa? E isso pode dissuadir que outros pratiquem esse tipo de crime. Então, dediquei um bom tempo, falei isso, que a Lei Maria da Penha é um tipo de proteção. Você sabe que essa estratégia sua é uma estratégia muito interessante, porque eu, quando faço júri, eu não perco muito tempo rendendo homenagens a juiz, advogado, etc. Claro, faço os cumprimentos de praxe, mas se tem um destinatário que eu dedico um tempo maior, é o jurado. Porque eu quero que o jurado entenda a importância dele naquele momento. Eu quero que ele entenda a importância dele naquela solenidade. Ele é um juiz contrariado, como eu já falei. Dos 7 jurados, se não todos, a maioria não queria estar ali julgando o próximo. Eu explico e insisto que eles são muito importantes e que a decisão deles não fica nas 4 paredes daquele tribunal. A decisão deles percorre ruas, entra nos bairros, chega nas casas. Então, quando você chama a atenção, você explica para o jurado, você é a excelência do fato, você quer que esse jurado se comprometa que o sim seja um sim e o não seja um não, com todo o comprometimento possível, né? Sim, exato. Eu tento, lá já na fala inicial, eu tento explicar a soberania e falo, olha, a gente vê no noticiário e se indigna às vezes com alguma decisão. Mas o sim ou não que o senhor der aqui hoje, a senhora der aqui hoje, nenhum ministro do STF muda. Nomeio alguns, falam, não muda. Pode mudar, anular esse júri e julgar novamente. Mas o sim ou não é imodificável pela soberania que os senhores têm. Nem o juiz que está sentado aqui hoje, que tem muito poder, aliás, o juiz de Santa Maria é um excelente juiz também, ele Quem é? Você falou o nome dos seus colegas, dos defensores, tem que falar o nome do juiz também. Doutor Germano, juiz muito bom, juiz muito qualificado, um dos melhores que eu tive o prazer de atuar aqui no DF. Olha que tem vários juízes de excelência aqui, e ele é um juiz muito qualificado. Eu explico isso para os jurados, para eles entenderem. E quantos jurados homens, quantos jurados mulheres? Salvo engano, nesse júri foram 4 homens e 3 mulheres. Foram 4 homens e 3 mulheres para a realização desse plenário, salvo engano. Então, explico isso. E voltando eu fiz uma fala um pouco maior no feminicídio. A defesa também, a qualificadora que ela mais rebateu foi exatamente o feminicídio. A defensora até argumentou a diferença entre femicídio e feminicídio, trouxe isso para os jurados para tentar fazer argumentação contrária. E o fogo, eu não perdi tempo algum. Falei, olha, o fogo é evidente. A gente debateu o fogo aqui o dia inteiro. Eu não vou perder o tempo aqui, né, nessa qualificadora. E expliquei o fútil de uma maneira bem tranquila. Falei, olha, a vítima... Eu sou bem sincero com os jurados. Eu prefiro mostrar toda a prova
Porque essa prova que me convenceu. Se eu não estiver convencido, eu não vou lá sustentar a condenação de ninguém. Então, eu sou bem sincero, ó, tem isso aqui de ruim, tem isso aqui de bom. E eu não vou mentir para vocês, a vítima xingou a acusada. Pode-se alegar um privilégio aqui. Xingamento é uma injúria, é um crime, é equivocado. Só que quantas brigas que até os senhores e as senhoras jurados já não presenciaram, que infelizmente acontece com o xingamento de uma parte ou de outra. Se um xingamento autorizar a pessoa a matar, a tirar 90%, queimar 90% do corpo de uma pessoa com álcool, fazer toda essa crueldade ser privilégio, porque infelizmente no nosso país uma briga de casal é banal. E se um xingamento decorrente de uma briga de casal proporcionar um crime tão violento quanto o feminicídio, a gente não pode tratar isso como privilegiado, e sim uma futilidade, porque senão a gente tem homicídio todos os dias, feminicídio todos os dias aos montes, decorrente de briga de casal. Interessantíssimo. E aí, então você, claro, a qualificadora do emprego de fogo, uma qualificadora objetiva, clara, óbvia e ululante. O feminicídio, que apesar de juridicamente estar tranquilo, como você estava falando com o juiz leigo, isso traz isso traz obstáculos, isso traz até um desafio a mais. E o motivo fútil, eu também confesso que se eu tivesse que fazer esse júri, seria a qualificadora que eu teria que me debruçar mais para convencer jurado, principalmente nesse panorama de troca de ofensas, tendo as ofensas começado com a injúria partindo da vítima, etc. Mas eu acho que você deve, acho não, tenho certeza que você fez um belo de um trabalho, mas sou obrigado a te perguntar, todas as circunstâncias qualificadoras foram acolhidas pelos jurados? As 3 qualificadoras foram acolhidas pelos jurados. E qual foi a pena ao final? Ficou em 18 anos e 9 meses a pena. A acusada ela não tinha antecedentes. Ela não tinha antecedentes, era primária. Inclusive, eu estou com um processo, possivelmente a gente vai apresentar um recurso para tentar aumentar uma circunstância ou outra. Também esperava um pouco maior, na casa dos 20 anos, mas enfim. Foi a pena que foi dada, mas também a acusada tinha essas circunstâncias que lhe favoreciam de ser primária e de bons antecedentes. Em que pese, né, ficar evidente de que já existia uma violência doméstica anterior, inclusive com agressões, que foi relatado por testemunhas e também por um próprio áudio da própria vítima, né, numa briga anterior que elas tiveram, que a acusada falava que amava, e a vítima, seu amor é espancamento, chute, agressão. Então já existia esse contexto de agressões da acusada contra a vítima, que infelizmente estava na cifra negra do direito penal, que não foram denunciadas, não foram investigadas. Infelizmente, essa cultura do Brasil de que ninguém, né, falar em palavras simples, no ditado popular, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E essa cultura, infelizmente, quando não ocorre a denúncia, não ocorre, pode culminar num fato tão cruel como esse que ocorreu. Perfeito. Cara, eu quero te parabenizar e eu acho que já podemos ir para a segunda parte da nossa live. E aí eu vou antes da gente... Você... Posso fazer só uma colocação antes da gente partir para essa segunda fase? É uma situação que eu vejo que não sei se você atua também na violência doméstica esporadicamente, e às vezes eu atuo na violência doméstica e a gente vê um índice muito alto de retratação da versão anterior apresentada pela vítima. Chega na audiência, já tem lá seus 6 meses, 4 meses do fato, ou seja, é uma pessoa que tem um vínculo afetivo com o agressor, isso é inegável, um vínculo de parentesco, às vezes até de dependência, e que por mais mecanismos que a lei traga, ela não consegue suprir
essa carência que a vítima possa ter, seja afetiva, seja, seja econômica ou de qualquer outra natureza do acusado. E proporciona muitas vezes essa retratação da versão anterior, fala, não, eu que fui para cima, eu não me lembro, eu não disse isso na polícia. E, assim, já teve, quando eu fazia audiência na violência doméstica, 8 audiências por dia, terminava o dia, às vezes, pedindo 5 absolvições, porque a prova é a palavra da vítima, ela retratou, não tem como eu pedir a condenação de uma pessoa, mas você olha lá o boletim de ocorrência, a vítima procurou a polícia 3 horas da manhã. Quem vai lá inventar que foi ameaçada 3 horas da manhã se efetivamente não estiver com medo? E até a nossa experiência, até a experiência que eu tive na polícia civil, né, mostra isso. A pessoa chega lá desesperada e depois tenta se retratar. E a Lei Maria da Penha vem sofrendo alterações constantes, inclusive nesses últimos 2, 3 anos, muitas alterações protetivas, incrementos até de crimes e tudo mais. Só que processual, no aspecto processual, a Lei Maria da Penha segue o rito do Código de Processo Penal. E esse vínculo afetivo que a vítima tem com o acusado, enseja esse tipo de situação. Eu já venho assim, debatendo com alguns colegas, será que não está na hora da gente repensar um rito processual para a Lei Maria da Penha, em que a vítima, hoje a gente tem audiência de custódia, o acusado é ouvido no outro dia. Qual o impedimento da gente trazer essa vítima de violência doméstica para prestar um depoimento na frente de um advogado, de um juiz, de um promotor, isso já servir como uma prova cautelar, uma prova antecipada desse processo para fundamentar. Porque depois que passa o tempo, a mulher não quer prejudicar os pais do filho, o pai dos filhos dela, que eventualmente com uma condenação criminal pode vir a perder o emprego, que vai pagar uma pensão lá na frente, se separar quando se reconciliam. Então, e essa retratação que ocorre da vítima e redunda na absolvição do acusado, acaba por passar uma sensação para aquele agressor de impunidade. De, olha, isso aqui aconteceu e não dá nada, daqui a pouco eu reconcilio. E, né, a gente sabe dos ciclos da violência doméstica, né, tem a fase da agressão, a fase da lua de mel, e a pessoa, quando espera esses 6 meses, já está nesses 6 meses bem com o acusado, já não quer mais prejudicá-lo, entre aspas, e está na fase de lua de mel, volta a acreditar, volta a rememorar os momentos bons que efetivamente tiveram, todo casal tem seus momentos bons, e acaba que o agressor é absolvido, não temos nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de benefício despenalizador ou educativo, claro que tem agora a medida protetiva, de acompanhamento psicológico do agressor, mas a gente precisa repensar esse rito processual, porque envolve, a Lei Maria da Penha envolve questões afetivas que o legislador não pensou, creio eu que não pensou de uma maneira sóbria ainda. E eu tenho visto isso. A lei é inefetiva, o cidadão é absolvido, passa a sensação de impunidade e acaba por redundar em feminicídios e feminicídios. Hoje, infelizmente, um pouco antes aqui da live, os policiais civis de Santa Maria me mandaram mensagem. O outro feminicídio hoje, o filho abre a porta de casa, encontra a mãe morta, esfaqueada, lá em Santa Maria, praticamente no mesmo condomínio que a vítima nesse feminicídio aqui, só que nesse caso foi um homem e uma mulher. Então acho que está na hora da gente repensar, e eu queria até repassar essa ideia de uma reforma processualista, até você como doutrinador pode se achar interessante, levar essa ideia de uma reforma processual. Não dá para a gente tratar um crime de violência doméstica contra a mulher como a gente trata um furto, um roubo, uma receptação, no Código de Processo Penal comum. Deixa eu até aproveitar isso e citar 2 pessoas importantes. A primeira é o juiz de Goiás, Rodrigo Furró. Ele já vem trabalhando com o depoimento sem dano da mulher vítima, não apenas da criança, adolescente e da jovem, mas das mulheres vítimas, principalmente crimes sexuais. Então, o Rodrigo Furró até trabalhou um projeto de lei, um anteprojeto, um rascunho, encaminhou para o Congresso,
Eu até recomendo que vocês sigam o Rodrigo Furro, é um juiz de Goiás excepcional, uma pessoa muito sensata. Na frente dele fica o tempo todo piscando a palavra equidade. Muito bom, sabe tudo. E o outro que eu faço questão de mencionar é o seu colega do Distrito Federal, o Tiago Pierobon. Nós até, na minha opinião, um dos maiores entendedores de temas ligados à violência doméstica e familiar contra a mulher. Escrevemos um artigo junto, e nesse artigo, ele e a Valéria Escarans colocamos uma nota de rodapé onde nós entendemos importante discutir medidas alternativas, medidas de consenso, instrumentos de consenso na Lei Maria da Penha. Por quê? Porque às vezes é melhor você conseguir uma suspensão do processo e ele ficar de 2 a 4 anos sendo fiscalizado pela justiça, podendo extinguir a punibilidade, do que você partir para a condenação e aí você não tem a colaboração da vítima, ainda que você tenha a colaboração da vítima, ao final a pena não é eficiente, não é suficiente na prevenção e repressão. Muito pelo contrário, você coloca lenha nesse ciclo da violência. Então, nós entendemos que já chegou o momento de discutirmos instrumentos de consenso na violência doméstica e familiar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar os comentários. E agora, eu ativei os comentários. Eu queria que você me corrija se eu estiver errado. Você, nessa jornada de concurso, você foi aprovado em vários concursos. Você foi aprovado, dentre eles, delegado de polícia do Espírito Santo, promotor de justiça, também no Espírito Santo, e depois promotor de justiça no Distrito Federal e Territórios. Isso num espaço de tempo de quantos anos? 1, 2 anos? Não, venho aqui na verdade, comecei a fazer os concursos já logo pouco antes ali do término da faculdade, já no finalzinho da faculdade, já comecei a mirar nos concursos públicos, né? Mas concurso público requer esse tempo de preparação, requer uma dedicação, uma abnegação muito grande, e nesse meio tempo comecei a estudar e passei no concurso de analista, fui assessor e analista com um juiz muito bom lá no Espírito Santo, doutor Enéas, inclusive incentivava eu e os outros assessores todos a estudar, todos os assessores dele passaram em concursos, também alguns são delegados, outros analista, outros juiz federal. Então, e ele sempre incentivava para a gente a decisão, estar acompanhando a doutrina, a jurisprudência, e incentivou muito a gente no concurso público. Então, eu agradeço muito por ele ter aberto essa porta para a gente, ter incentivado a gente a seguir nesse caminho. Então, assim, no primeiro momento eu estudei como degrau por degrau, analista, estudava sinopse, lei seca, súmula, e nesse período comecei a fazer os concursos, e ia muito bem nas primeiras fases, até delegado em Minas, TJ São Paulo, passando sem primeiras fases com nota alta. Mas acabava ficando na discursiva, porque não tinha tanto essa bagagem de uma doutrina mais robusta. E aí passei no segundo nível, já como analista, a estudar uma doutrina um pouco mais robusta. Isso aí eu tenho que agradecer até que eu tinha um livro seu, de parte geral, que era um livro de cabeceira, o Manual de Direito Penal, parte geral. Eu acho muito didático, e tinha um Nestor Távora também de processo penal, fenomenal, e fui caminhando devagar, nesses degraus. Passei para delegado no Espírito Santo, atuei lá, e na mesma época do concurso de delegado eu fiz o concurso do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Só que foi esse último concurso que deu problema, que o concurso ficou travado durante anos. Está me ouvindo? Rogério, você está me ouvindo? Estou ouvindo.
E aí Travou, mas voltou. fiz o Agora já concurso de... voltou. Não. Concurso de delegado, na mesma época fiz o concurso, um mês de diferença, concurso de promotor do Espírito Santo. E aí eu passei na primeira fase, na segunda fase ficou parado durante muito tempo. E nesse meio tempo já estava exercendo o cargo de delegado, gostei muito da função, a função excepcional, tenho grandes colegas delegados, excelentes delegados lá no Espírito Santo. E calhou de o concurso do Espírito Santo voltar a andar, fui aprovado para a prova oral, falei, tenho que voltar a estudar. Então, desenterrei todos aqueles materiais lá, voltei a estudar. E nesse meio tempo apareceu o edital do Ministério Público do Distrito Federal. Que eu sou do Espírito Santo mesmo, né? Sou natural do Espírito Santo, de Nova Venécia. E vim aqui fazer o concurso, fui avançando nas fases, foi dando certo. Foi dando certo. E fiz a prova oral, aprovei aqui, depois fiz a prova oral lá do Espírito Santo, também consegui ser aprovado, lá em 5º lugar. Só que acabou que eu fui nomeado aqui, e lá no Espírito Santo não saía a nomeação, já estava vitalício aqui, e acabei gostando do Distrito Federal. A estrutura que o Ministério Público daqui fornece a gente é excepcional, a estrutura de servidores, estrutura física. Então, acabei gostando da cidade, fiz amigos aqui, já estava praticamente vitaliciado aqui. Eu falei, eu vou começar tudo novamente, então decidi ficar por aqui. Mas isso é um resumo da minha trajetória de concurso, e cada uma dessas fases teve um foco de estudo diferente, né? De evolução do estudo. Já em 2009 eu fiz um cursinho na LFG, né? Eu acho que você lecionava também, lecionou muito tempo. O saudoso LFG é um dos maiores doutrinadores também de direito penal, que a gente infelizmente perdeu. E essa é a trajetória. Fiz um caderno bom, sinopse, lei seca para a primeira fase, analista. Depois, no segundo momento, com uma doutrina um pouco mais trabalhada para poder ajudar a gente nas provas discursivas, nas provas orais, nas fases orais, nas fases mais Muito, densas. muito legal. Estou vendo vários colegas aqui, vários, inúmeros colegas e inúmeros colegas teus. O Ricardo Silvares, que coordena comigo aqui o RSC. Aliás, deixa eu responder algumas perguntas que vieram. Já perguntaram se o RSC Online vai abrir curso para delegado da Polícia Civil da Paraíba. Eu peço que vocês entrem no site, que nós abrimos a segunda turma do Rodadas de Simulados para a Polícia Civil. Então, entra lá no site RSC Online, nós abrimos a segunda turma do Rodada de Simulados para delegado da Polícia Civil. Você tem rodada de simulados, cada simulado com em torno de 200 páginas entre as perguntas e as respostas devidamente comentadas. Você tem encontros ao vivo para discutir teses de Polícia Civil. Entre lá, coordenado por 2 delegados da Polícia Civil, coordenado pelo Tiago Albech, delegado do Rio Grande do Sul, e pela Samie, também delegada do Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça de Minas, cargo juiz de direito. O RS Online abriu grupo de estudos, só 40 vagas, hein? Para você entrar no grupo de estudos, 40 vagas. Entra lá, rsconline.com.br. rsonline.com.br tem um grupo de estudos para o TJ de Minas. 40 vagas. O que é o grupo de estudos? No grupo de estudos você vai ter um planilhamento para planejar o seu estudo durante a semana. Todos os temas são acompanhados de um denso material preparado, inclusive, pela editora Juspódio. Você tem simulados, tem encontros ao vivo, tem planner. Então, fique atento, grupo de estudos para quem quer prestar o concurso para o TJ de Minas, cargo juiz de direito. São as 2 perguntas que eu vi aqui, que eu achei importante responder. Julier, eu vou aqui passar a palavra para as considerações finais. Olha só, o colega nosso, Diego Braga, também. Você está reconhecendo vários colegas aí, não? Estou reconhecendo vários colegas aqui, principalmente os do MPDFT. Um Legal, amigo muito especial aqui, o Daniel Bernoli, né, que é um professor fenomenal,
foi meu professor, né, aqui no júri, foi ele que foi o instrutor do júri, me acompanhou nos 3 primeiros plenários, e é um promotor sensacional, uma pessoa simples, humilde, que arrebenta na oratória. E o caso do feminicídio, assim como o outro, que ele dá um exemplo muito bom, que é o do aborto. Às vezes a gente faz um esforço argumentativo muito grande e tem que reconhecer, às vezes, o jurado, a consciência do jurado. Nunca fiz um júri de aborto, né, em que a própria mulher fez um aborto. Isso for a júri, a gente vai ter 1h30 para convencer uma pessoa que já tem toda uma história de vida, e às vezes até uma opinião formada, que é contrário ou a favor ao aborto, e a gente fica lá se degladiando, júri, acusação e defesa, para tentar convencer alguém que tem 30 anos, 40 anos de vida, uma situação já pré-definida. E a escolha dos jurados é um momento muito importante, porque, infelizmente, no Brasil a gente não tem as informações sobre quem vai julgar a causa, quem vai ser o jurado, qual a história de vida desse jurado. Então não adianta, às vezes, você levar um crime de aborto, tem jurado que não vai condenar em hipótese alguma, porque ele não acredita naquilo. Como também no feminicídio, num caso como o nosso, com uma relação homoafetiva, precisaria do jurado, também um jurado que já tivesse uma concepção pré-definida, já tivesse para votar sim ou não ali. E, claro, aquele jurado que tem com a mente aberta, às vezes o nosso esforço argumentativo consegue convencê-lo da nossa tese. Então a gente precisa também ter essa estrutura de conseguir identificar os jurados, conseguir fazer uma escolha de jurado, saber a história desse jurado, a história de vida. Porque às vezes esse jurado também é bom para a acusação, e tem o outro que é bom para a defesa. Então não estou falando aqui como acusação, como defesa, como o processo como um todo. A escolha do jurado é algo que no Brasil é bastante relegado, né? Perfeito, porque o júri é um procedimento que permite às partes escolher, entre aspas, quem vai julgar a causa. Se a lei diz que eu posso escolher quem vai julgar a causa, então eu tenho que ter elementos para bem escolher e não encarnar Lombroso, porque às vezes a gente escolhe o jurado meio que imitando o Lombroso, né, Juliana? Ali a gente olha, esse aqui, esse tem cara de que absolve, esse tem cara de... É uma coisa lombrosiana. Não deveria ser assim. Nós deveríamos criar um momento... Desculpa interromper, aquele jurado que sai o nome dele e já abaixa a cabeça, faz cara feia, por que eu estou fazendo aqui, que azar. Realmente é o que você disse no começo até da nossa conversa, um juiz às vezes contrariado, né? Muitas vezes contrariado. E aí, se eu tivesse a oportunidade de conversar com o jurado abertamente, para a defesa acompanhar a minha sabatina, o juiz acompanhar a minha sabatina, eu não vou perguntar do caso, mas eu quero conhecer melhor aquele que vai escutar a minha argumentação. E a defesa, a mesma coisa, isso é importante para as partes, para a defesa e para a acusação. Eu quero dizer que eu fiz 2 júris de abortamento na minha vida, 2 júris. De abortamento, os 2 júris processando o provocador do aborto. Tá? O provocador do aborto. Num júri, a mulher praticou aborto com o consentimento da gestante, acabou interrompendo a gravidez e a matou culposamente a gestante, então deu aborto majorado. E o outro foi um aborto sem o consentimento, foi o marido que agrediu violentamente a esposa e acabou gerando o aborto, sendo que a prova indicava que ele agredia a região da barriga exatamente para interromper uma gravidez que ele entendia que era adulterina. E o primeiro júri, o aborto com o consentimento da gestante, foi fácil, viu, Juliana? Sabe por que foi fácil?
porque a ré era conhecida na cidade como Maria Morta. Pronto, não tinha muito o que fazer, né? Maria Morta. Então, ali foi fácil, parece que ela era conhecida como abortadeira e tal. O outro júri foi muito difícil, porque o marido negava querer o aborto, mas negava ter buscado o aborto. Ele dizia, olha, eu pratiquei lesão corporal. Ele assumiu a lesão corporal, ele queria apenas responder pela lesão corporal. E esse foi mais difícil, mas nos dois eu consegui convencer o jurado. Agora, o retrato que você traz, um júri para processar a própria gestante no autoaborto, deve ser um trabalho hercúleo, Juliana. Deve ser um trabalho hercúleo. Então, eu agradeço mais uma vez, Juliana, você aceitar o convite, aceitou de pronto. Você falou que teve aula comigo, que leu meu livro, então eu sou obrigado a reconhecer que eu fico extremamente orgulhoso de ver essa sua trajetória como promotor de justiça, como seu colega. Que bom ver essa nova leva, nova safra do Ministério Público com esse espírito que você demonstrou hoje, um espírito muito transparente quando você fala que perante os jurados você abre o jogo sem medo da verdade. Isso eu acho muito legal. É um espírito bem interessante. Quero te parabenizar novamente e dizer que esta é a primeira de várias lives. Tendo algum caso legal aí que você se depare e queira debater, conta comigo, viu, Juliana? Muito obrigado. Não, sim. Aqui em Santa Maria, infelizmente, a gente tem casos muito complicados, casos muito pesados. Não é um dos maiores índices de criminalidade, mas são casos muito pesados. Teve um, inclusive, feminicídio também, esse inclusive foi denúncia minha. Também fiz com o colega Jorge, fizemos juntos, um bem semelhante com o caso Henri, Dr. Jairinho, só que envolvendo pessoas sem repercussão midiática, né? Uma bebê de 4 meses de idade. Felizmente, os médicos, depois de mais de um mês de coma, ela conseguiu sobreviver, mas infelizmente perdeu a visão, ficou cega, ficou com dificuldade de locomoção. E a gente fez esse júri há uns 3 meses atrás, ou 4 meses atrás. Eu acho que foi um dos júris mais complicados que eu fiz, um caso complicado no sentido emocional, sabe, uma carga muito pesada, porque você vê uma vítima, criança, inocente, sofrendo feminicídio, e nesse a pena foi muito bem aplicada, até porque eu coloquei praticamente todas as qualificadoras do homicídio, só não coloquei foi motivo torpe, não foi motivo fútil, e não coloquei o inciso 5. Mas as outras todas, e foi na presença de ascendente, e na menor de 14 anos, um caso que marcou muito, e mais um caso de feminicídio, de extrema gravidade. Infelizmente, a gente tem se repetido, e foi uma situação parecida com esse aborto seu, que ele desconfiava que a filha não era dele, e aí passou a fazer movimentos bruscos, arremessava a criança na cama, tentou matá-la afogada na banheira, e por ser tentativa, ele acabou pegando 30 anos e 2 meses, salvo engano. É uma pena alta. Para tentativa, é uma pena alta. E um caso também de extrema crueldade. Infelizmente, aqui em Santa Maria, os índices não são tão grandes, né? Tem muita guerra de gangue também, mas a brutalidade dos crimes aqui é impressionante, é assustador. Entendi. Obrigado novamente. Quem está fazendo mais pessoas perguntando a respeito de curso para delegado de polícia do Rio de Janeiro, gente, rodadas de simulados do RSC Online é para todos os concursos de delegado de polícia. Entra lá no site. Juliana, obrigado novamente. Até uma próxima oportunidade. Parabéns, e parabéns para todos que você nominou aqui. Para o delegado de polícia, para os 2 defensores, juiz e os nossos colegas que trabalharam na parte da denúncia, da instrução e, obviamente, você no plenário. Tá joia? Leva a doutora Fabiana, nossa procuradora-geral do Distrito Federal, do MPDFT. Um abraço e conta comigo. Abraço grande. Grande abraço, Rogério. Prazer.